Aí galera, vamos para mais um vídeo então do mini curso da Covid-19. O nosso objetivo não é formar ninguém especialista em Covid-19, como eu já disse anteriormente nos outros vídeos da série, mas de dar algumas dicas de possíveis questões que podem aparecer nos concursos futuros aí, tá? Porque Covid-19 vai ser um tema com certeza recorrente nesses concursos. Então, esse é um documento da Sobrafy que vai falar sobre os recursos e técnicas fisioterapêuticas que a gente deve evitar e, se for utilizar eles com muita cautela, né? O objetivo é reduzir a disseminação do vírus para os profissionais de saúde e para outros pacientes submetidos ao tratamento da Covid, né? O fisioterapeuta que atende o paciente com Covid-19, ele precisa ser muito criterioso ao escolher os recursos e técnicas que promovam os melhores benefícios da intervenção. Mas, ao mesmo tempo, esse profissional ele tem que evitar ser um agente transmissor do vírus, né, com a utilização dessas técnicas e até que ele mesmo se contamine a partir da sua intervenção. Lembrando que os quadros clínicos da Covid-19 inicialmente uma doença leve, né, ou um quadro um pouquinho mais grave, uma pneumonia mais grave, e assim do desconforto respiratório agudo, que também é dividido em leve, moderada ou grave, e que essa determinação, que essa divisão, ela se faz pelo nível de oxigenação do paciente por meio da razão PaO2, que é a pressão arterial de oxigênio, pela FiO2. Existem alguns outros vídeos da série em que a gente explica detalhadamente como classificar a síndrome do desconforto respiratório agudo a partir dessa relação PaO2-FiO2, que é uma informação importante para concursos, tá? Existem, né, então, como esse documento chama atenção, existem algumas intervenções que elas podem ser potencialmente disseminadoras de gotículas e aerosóis, né? E algumas técnicas fisioterapêuticas podem podem causar um gasto energético excessivo ou até aumentar a injúria pulmonar. Então, aqui nesse documento, ele vai falar de duas situações diferentes. A primeira são técnicas que a gente utiliza com o objetivo de tratar esses pacientes que precisam ser evitadas ou, se usadas com muita cautela, com o objetivo de evitar a disseminação do vírus. E outras técnicas que a gente pode utilizar também, né, no nosso arsenal de técnicas de tratamento, que elas podem causar um gasto energético excessivo para o paciente, aumentando a possibilidade, o risco de injúria pulmonar. É isso que a gente vai discutir aqui, tá? A primeira técnica que a gente deve evitar ou utilizar com muita cautela para evitar a disseminação do vírus é a oxigenoterapia, né? Então, assim, o documento diz que a oxigenoterapia você deve evitar na oferta do oxigênio máscaras do tipo máscara de Venturi, tenda de oxigênio e cano nasal de alto fluxo. É preciso evitar também o uso excessivo do oxigênio com pacientes saturando acima de 98%, devido ao risco da lesão pulmonar induzida pela toxicidade do próprio oxigênio, tá? Principalmente em pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. As recomendações internacionais, elas sugerem que o uso da cânula nasal de alto fluxo para pacientes com hipoxemia leve a moderada, sem evolução de piora, pode ser utilizada, tá? Restrito a pacientes em quarto com isolamento aéreo, e sendo que o uso de fluxo menor que 30 litros por minuto pode reduzir o potencial de transmissão viral. Com relação à ventilação não invasiva, a Sobrafy não recomenda a utilização da VNI de forma rotineira, quer dizer, não utilizar a VNI na ausência de condições controladas de segurança ambiental. Quais seriam essas situações? Interface completamente vedada à face,
uso de circuito duplo e filtro EPA no ramo respiratório e sala com pressão negativa. Vou até grifar aqui, ó, de vermelho para chamar bem a atenção sobre esses pontos, tá? Com relação à nebulização, evitar o uso de copo de nebulização para fins de umidificação e fluidificação de secreção pulmonar. Sugere-se inaladores dosimetrados e espaçadores para administração de broncodilatadores, em pacientes que necessitem da utilização de broncodilatadores. Técnicas ou recursos para remoção de secreção. Qualquer técnica que pode provocar tosse, tá? Então, uma técnica que provoque tosse, como percussão, vibração e compressão, a tosse manualmente assistida, a oscilação oral de alta frequência, né? O uso do shaker, do flutter, oscilação de alta frequência de parede torácica, insuflador e suflador mecânico, são potenciais geradores de gotículas e aerossóis e devem ser utilizados apenas quando houver plena indicação e necessidade e com o uso devido do equipamento de proteção individual em pacientes com Covid-19. Tá? Não é contraindicação absoluta, não é que você deve evitar, você deve utilizar com muita cautela e com segurança ambiental e com equipamento de proteção individual. A aspiração endotraqueal de rotina, ela deve ser evitada. Quando for utilizar a aspiração, que seja em sistema de aspiração fechado, não o sistema de aspiração aberto. A hiperinsuflação pulmonar, ela evitar o uso de ressuscitador manual, né, o AMBU, famoso AMBU, como recurso para aumentar volume pulmonar. Para pacientes em ventilação mecânica invasiva, usar o próprio ventilador como ressuscitador manual, tá? É importante ressaltar a necessidade de equipamento de proteção individual que proteja contra aerosóis, por exemplo, a N95 e o óculos de proteção sempre que forem realizar esses procedimentos que geram gotículas e aerosóis. Então, usar a N95, usar o óculos de proteção ou então a face shield, né? A máscara para proteger. Tá? Não tem necessidade de você usar o óculos e a face shield num procedimento de aerosol ou gotícula. Agora, os recursos técnicos que a gente deve utilizar com cautela em relação ao gasto energético excessivo, que eu falei anteriormente. O exercício físico. Deve-se evitar ao máximo intensidades acima de 3 metros ou exercícios que numa escala de Borg modificada de 0 a 10, o paciente pontue mais do que 3 nessa escala. Né? Aí entra nesse rol aí, cicloergometria com carga acima de 50 watts e caminhada acima de 4 km por hora em superfície plana. Então a gente deve evitar nesse tipo de paciente. Tá? Os pacientes eles devem ser encorajados, no primeiro momento, a manter-se apenas funcionais, realizando exercícios simples ou de atividade diária, para evitar gastar muito tempo do dia em atividades e posturas sedentárias. O paciente ele deve ser incentivado a sair do sedentarismo, a ficar sentado, a deitado, a assumir posturas sedentárias. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser submetido a exercícios físicos de intensidade acima de 3 metros, né? Como a gente falou, cicloergometria de 50 watts, caminhar numa esteira, por exemplo, a 4 km por hora ou numa superfície plana, e não mais de uma sensação de dispneia de intensidade numa escala Borg modificada maior que 3. Tá? Lembrando que febre, instabilidade hemodinâmica, progressão de imagem pulmonar em 24 a 48 horas maior que 50%, pressão intracraniana elevada e falta de cooperação são contraindicações à realização de qualquer exercício em qualquer atividade. Tá? Como é muito comum um quadro febril, de instabilidade hemodinâmica e essa progressão rápida do quadro clínico do paciente, então cuidado, tá? Contraindicado o uso desses exercícios, tá? Aplicação desses exercícios. Outras estratégias, assim como para o exercício físico,
técnicas como treinamento muscular respiratório e espirometria de incentivo, que podem demandar maior gasto energético, ou seja, o problema é a intensidade, é gastar-se muita energia, né, fazer uma atividade com uma intensidade muito elevada, gerando mais lesão pulmonar ainda, né? Caso sejam utilizados, deve ser utilizado de maneira adequada, controlando a intensidade do exercício. Recursos e técnicas devem ser utilizados com cautela ou evitados devido ao risco de injúria pulmonar. A hiperinsuflação pulmonar, com o uso do ressuscitador manual, do AMBU, não é recomendado, né? Quando você faz isso, você causa desconexão e despressurização das vias aéreas num paciente em ventilação mecânica invasiva, predispondo à injúria pulmonar, tá? Estratégia convencional de ventilação mecânica invasiva. Deve-se evitar estratégias convencionais e dar preferência às estratégias protetoras, né? Então, normalmente volume controlado, com baixo de 4 a 6 ml por quilo de peso predito, né? Então, são estratégias protetoras de ventilação. A gente também tem alguns vídeos aí que falam sobre isso. Você pode acessar a nossa playlist aí do mini curso de Covid com dicas para concurso, tá? E o documento, ele termina dizendo que existem poucas evidências disponíveis até o momento sobre os recursos e técnicas que devem ser utilizados com cautela ou até evitados no atendimento desse grupo de pacientes. E essas recomendações que foram apresentadas aqui estão muito mais baseadas na opinião de especialistas e nos direcionamentos fornecidos por algumas entidades internacionais. Beleza, pessoal? Esse é mais um vídeo então do mini curso. Espero que vocês tenham gostado. Anotem essas dicas, porque é questão certa Covid-19 nos próximos concursos. Se você tiver gostado aí, dá o seu joinha, se inscreva no canal. Muitos vídeos aí ainda vão acontecer. Esse vídeo faz parte do curso preparatório online para concursos para fisioterapeutas. Se você quiser maiores informações, visite o Instagram, @paulobrito.fisio, Brito com 2 T's. Faça sua inscrição, seu cadastro e receba maiores informações de forma de pagamento e como funciona esse curso preparatório. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.